Oi, gente. É, eu sou a Clara e eu sou au pair aqui no estado de Washington, nos Estados Unidos. E esse vídeo é o vídeo para eu contar como é que foi começar o meu processo de au pair. Então, vamos lá. Temos que voltar até 2018. No final de 2018, eu estava me formando no colegial e eu ia tirar um ano sabático em 2019. Minha mãe tinha falado: ah, se você quiser, você pode tirar um ano sabático. Eu escolhi isso. E aí eu comecei a ver coisas que eu podia fazer. Tipo, intercâmbio, viagem para trabalhar, é, um trabalho. Porque minha mãe não queria que eu ficasse coçando em casa. Então, foi aí que eu descobri o canal da Camila e Bruna. Né? Ela tava. Deixa eu ter certeza, ela já tinha saído do ano de au pair dela, mas eu não tenho muita certeza. Ou ela tava finalizando o primeiro ano de au pair. Eu não sei, Camila, se um dia você ver esse vídeo, você que me conte. E eu decidi seguir por esse caminho. Aí a gente entra em 2019. Eu ia fazer 18 anos aquele ano, então eu já tinha começado a juntar horas com crianças. Eu comecei a fazer parte, ser líder do meu grupo de escoteiro, no grupo de escoteiro da minha cidade, porque você precisa, né, 200 horas comprovadas em 2 ou 3 lugares diferentes, que não sejam família, tá nas regras estipuladas do programa. E eu ia começar a tirar minha carteira, mas quando eu fiz 18, a minha mãe falou que tinha que esperar porque eles estavam para aprovar a lei se ia tirar ou não o joystick de teste das aulas, então ia ficar mais barato. E eu esperei e mais ou menos até na metade do ano de 2019 eu tava indo, só que eu gosto de estudar, né? Eu gosto de estar no ambiente escolar. Então, acho que ser filha de professora causa isso, mas então, na metade de 2019 eu presto a vestibular e entro na Exanc em Relações Internacionais. E ainda assim continuo juntando horas pro au pair e esperando que o babado da minha carteira de motorista seja resolvido. E aí a gente entra o quê? 2020. O que rolou? Pandemia. E aí eu fiz 6 meses da minha faculdade, EAD. A minha mãe não gostava de EAD, ela falou: tranca isso aí, quando acabar a pandemia você volta. E aí eu tranquei na metade de 2020 e eu passei os últimos 6 meses de 2020 sem estudar, só trabalhando e estudando para passar no vestibular da PUC, porque sabe como mãe é, né? Ela descobriu que Relações Internacionais ia abrir na PUC e ela virou para mim e falou: nossa, por que você não faz o vestibular só para ver se você passa? Mas dá uma estudadinha, né? Tipo, aquilo lá, é melhor você passar na sua faculdade. E, e aí eu passei na PUC. 2020 a gente ainda tinha pandemia, então eu continuei fazendo. E a PUC, ela era período integral, então eu estudava o dia inteiro. Então, enquanto na Exanc era noturno, então já tinha essa diferença. Eu fiz 21 a pandemia. Em 22 eu comecei a tirar a minha carta, somente em 22 pro final do ano, porque, bem, todo mundo dos 2 anos anteriores que não conseguiu tirar a carta tava tudo acumulado, então eu comecei a partir daí. Em 2023 eu tirei a minha carteira de motorista e em 2023, não, 2024, eu comecei a ser babado do meu vizinho, então eu comecei a juntar mais horas. E foi também o ano que eu me formei na minha graduação. E aí eu entro em 2025. E eu tinha aplicado para vários trainees, mas eu não estava conseguindo passar porque o mais longe que eu fui, as pessoas que estavam competindo comigo, elas tinham feito high school, elas tinham feito algum intercâmbio fora, seja no high school, seja durante a faculdade, ou elas já estavam há 2 anos no mercado. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não fiz um estágio em 2024. Eu tentei vagas de estágio, mas acabou que eu acabei não conseguindo. E eu também tive meu trabalho de babá, e que era estável. Então eu não tinha um desespero recorrente, tipo, ai meu Deus, eu preciso de um emprego ou alguma coisa assim. Eu tinha um emprego mesmo eu olhando os outros estágios. E aí me voltou, eu me relembrei, porque eu estava novamente assistindo o canal da Camila e da Bruna,
que tinha um intercâmbio de au pair e era uma opção para mim. Então, no início de 2025, eu comecei o meu processo. Eu fechei com a Experimento, que representa no Brasil a Au Pair in América. Eu fechei porque ela é próxima da minha cidade. Eu moro na região metropolitana de Campinas e lá eles têm 2 lojas próximo de onde eu moro. E muitas pessoas que na minha cidade fizeram au pair, sejam elas estão nos Estados Unidos aqui, ou elas voltaram para o Brasil, estão em algum lugar da minha cidade, ou voltaram ou em algum lugar do Brasil, ou voltaram para minha cidade, elas também fizeram particularmente pelo experimento. Então, eu comecei o meu processo. Eu só podia embarcar depois de março, porque eu tinha a festa da faculdade, a formatura, eu tinha a minha graduação, eu tinha que pegar meu diploma. E a partir disso, eu me planejei. Então, agora eu vou contar o primeiro babado para vocês de por que demorou um ano para eu conseguir, quase um ano para eu tirar meu application e achar uma família nessa série de videozinhos que eu vou fazer. Esse vídeo é sobre o médico. Cara, ó, então, eu tenho uma pediatra, hoje em dia ela é aposentada, mas ela era a médica que me acompanhava desde criança. Então, por exemplo, assim, se eu precisava fazer algum exame muito específico, que algum médico precisava me direcionar a outro médico, era nela que eu ia. Mesmo eu já tendo passado os meus 16 anos. Por quê? Porque ela me conhecia, é médico de confiança, praticamente estava ocupando ali um cargo de medicina familiar. Pra mim, sabe, médico particular da família. Praticamente isso, só que ela tinha se aposentado. Então, eu não conseguia que ela fosse e preenchesse a papelada da empresa, que eu acredito que ela teria feito. Então, uma outra médica minha me indicou esse médico da região. E, assim, gente, acho que ele sim deve ser um bom médico nas outras coisas, mas acabou que ele não foi muito bom pra mim. O cara não sabia ler uma carteirinha de vacinação. Ok, que não é fácil ler uma carteirinha de vacinação, mas assim, eu fui em 2 consultas com ele. Na primeira, eu expliquei porque ele tem que me conhecer. Ele me pediu uma. Eu já tinha feito, nessa minha primeira médica, né? Eu tinha feito meus exames de rotina, levei meus exames de rotina pra ele já olhar. Aí ele olhou e falou: ó, falta aquele exame. Então você vai lá e faz. Aí eu marquei pra fazer os meus exames. Ok, fiz os exames rapidinho. E aí eu só consegui marcar com ele um mês depois, praticamente. Agora a gente volta para quando eu tava lá. Ele olhou primeiro o que? A parte de exames, porque tem o papel dos exames, se já passou por cirurgia, se tem alguma doença, fez terapia, pipipi. E aí vamos o que? Vacinação, papel da vacinação. Eu olhei para ele e perguntei assim: você quer ver a minha carteirinha de vacinação? Quer ver que tá faltando alguma coisa? Ele olhou para mim e falou: tá faltando alguma coisa? Eu falei: eu acho que não. Tenho quase certeza que não. Então ele falou: não, tá bom, quando você voltar aqui vai estar tudo certo e eu assino. Um mês depois eu volto pra falar com ele e, bem, ele assina o papel dos exames, o que tava tudo ok, porque os exames que eu fiz depois passei tudo. E aí a gente tem o quê? A minha carteirinha de vacinação. Ele começou a olhar e perguntar, tipo, eu tive que achar algumas coisas pra ele. Ele começou a perguntar pra mim: cara, se você quer um médico, você não sabe ler a minha carteirinha de vacinação, você podia ter pelo menos me falado que eu teria ido na enfermeira que aplica vacina na minha cidade e teria perguntado pra ela: olha, você pode aqui, eu preciso saber quais são essas vacinas que tem que ter, tipo sarampo, catapora, rubéola, BTG, vacina de poliomielite, tudo isso você pode me apontar pra mim, as mais recentes que eu tive, pra quando eu for no médico ele saber? Não, ele nem falou isso no primeiro encontro que a gente foi, ele nem quis olhar. E aí ele virou pra mim e falou: não, é que essas carteirinhas são muito complicadas. Eu fiquei: droga. E ele falou: ó, tá faltando essa vacina aqui, que depois eu descobri que não tava faltando, vai lá e toma. Só que nisso eu já tinha sido meu saque, eu troquei pra minha médica atual, que ela é de medicina familiar, ela é particular, né? Eu acabei pagando a mais, mas eu tinha, né, que agora não tenho mais, eu tinha convênio, então acabou que eu tive um desconto por causa do convênio. E ela foi um amor, gente. Eu digo assim, olha,
Foi a melhor coisa. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Procurem um médico para assinar seu papel, se você é de uma cidade pequena, que nem eu, que trabalha no sistema de saúde público, porque ele vai ter acesso por exemplo, a área de vacinação, o enfermeiro que faz a vacina. Então, por exemplo, ela fez uma cópia da minha carteirinha de vacinação e levou para a enfermeira olhar para ajudar. Tipo, ela já sabia, ela já anotou um monte, mas ela falou: eu só vou conferir com a enfermeira-chefe da vacina e vai ter tudo certo. Tranquilíssimo. Rapidex. Eu tive que fazer depois só um outro exame de sangue, que eu acho que foi de hepatite, que o outro médico acabou não tinha pedido. E aí foi em maio. Isso era maio, porque eu consegui ir no médico, por exemplo, consegui marcar o médico em abril, para eu voltar para ele no final de março, e aí ela eu consegui no começo de maio. Só que no começo de maio teve o quê? Lady Gaga no Rio de Janeiro, e eu fui. Então, basicamente, também teve feriado, eu também consegui marcar para fazer o exame que eu precisava, só em 2 semanas. Aí, quando eu consegui voltar com ela, já era final de maio. E ela aprovou todos os meus papéis e eu já tinha respondido meu application, que vai ser um outro vídeo. Então, foi aí que eu enviei tudo para experimento aprovar. E é isso. Esse é o meu babado. Um médico que não sabia ler uma carteirinha de vacinação. Eu tô tipo assim, até hoje eu tô chocada. Então, olha, minha dica é, quando você for no médico para assinar os seus papéis de saúde que você precisa para fazer esse intercâmbio, você tem que conferir mesmo se ele sabe, entendeu? Chega e fala assim, se não for um médico que tem, claro, porque no grupão muitas meninas indicam médicos online que assinam os papéis e tudo, então eles são acostumados a fazer isso. Mas se você for, confira se ele sabe ler a sua carteirinha de vacinação, tá? Pelo menos mostra e fala assim, ó, eu quero saber se tá faltando alguma coisa que eu não sei. Aponta aí pra mim que eu preciso saber. Já era. Acho que essa é a dica que eu deixo, porque basicamente esse médico me atrasou em 1 a 2 meses. E então, eu conto agora, a próxima coisa que eu vou falar é. O próximo vídeo vai ser sobre o babado da, da correção do meu application. Eu vou explicar o application e o babado. Eu não corto muito porque eu não tenho PC pra cortar os vídeos, então, tchau!